Esses dias eu fiquei olhando para uma vaca. E a vaca, ela fazia assim. O que a vaca estava fazendo? Fazendo leite. Estava ruminando o processo, né? Com seus 3 ou 4 compartimentos que tem. Esse processo, eu fiquei meditando na palavra de Deus, debaixo desse entendimento. E hoje, ao fazer a minha devocional ali no livro de Números, naquele momento em que Israel chega em Cades Barneia, e eles estavam a ponto de entrar na herança deles, entrar na terra que emana leite e mel. Porém, eles não ruminaram direito as verdades de Deus sobre a vida deles. E Deus disse: envia os 12 espias, os 12 visitaram toda a terra ali, trouxeram cachos de uvas enormes, gigantes, que 2 pessoas precisavam carregar. É a imagem que até hoje o Ministério do Turismo usa para falar sobre a terra de Israel, um cacho gigante de uva, onde 2 pessoas precisam carregar. E eles voltaram e disseram: verdade, a palavra de Deus é verdade. Só que nós somos como gafanhotos. E eles nos olham também como gafanhotos. Nós não vamos conseguir conquistar essa terra. E tinha 2 que pensavam diferente. Porque eles olhavam para Deus e disseram: nós vamos comer eles, vamos conquistar essa terra, e vamos conquistar todos eles e comer eles como pão quente, como um pão quentinho. 2 mentalidades distintas, de um mesmo povo, com as mesmas promessas, no mesmo momento específico onde Deus queria agir nas suas vidas. E as reações foram praticamente opostas, ao ponto que os 10 espias que se viam como gafanhotos ficaram com ira dos 2 que se viam como capazes de entrar nessa terra, querendo matá-los, apedrejá-los. E se não fosse Deus, a glória de Deus se manifestar, entrar no momento da história, ia ser um desastre aquele momento entre o povo de Israel. Deus teve que intervir. E eles disseram assim: nós somos gafanhotos e preferimos morrer no deserto. E Deus olhou para eles: então, seja como vocês falaram, como vocês profetizaram, vão morrer no deserto. Quando você olha para a palavra de Deus, tem uma frase que Deus coloca alguns absolutos, e na nossa mente natural, nós tentamos ajeitar um pouquinho esse absoluto, mas ele diz assim: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e as nossas histórias e tentamos ajustar essa palavra à nossa realidade de vida ou à história de uma pessoa. Temente a Deus, parece que não aconteceu exatamente como está escrito, mas essa palavra diz: tudo o que ele fizer será bem sucedido. Em um outro momento, quando Deus está chamando um homem para substituir um outro que foi bastante significativo, Deus diz para ele assim: você vai fazer prosperar o seu caminho e você vai ser bem-sucedido. E Deus teve que dizer para ele umas 3, 4 vezes: tenha coragem, seja forte, tenha coragem, para crer na palavra de Deus, para se arriscar a crer na palavra de Deus. Tanto essas 2 palavras, elas têm uma coisa em comum. E basta uma coisa para que você experimente essas verdades se estabelecendo na sua vida como verdade. Uma coisa só. O apóstolo Paulo, quando escreveu para o seu discípulo, ele diz: faça isso, e o seu progresso, quer dizer, o seu avanço será manifesto a todos. Todos vão olhar para você e dizer: puxa, como está crescendo, como está avançando.
E ele falou a mesma coisa que se falou nessas outras duas passagens. A primeira passagem que eu me refiro, por gentileza, abra ali no Salmo de número 1. E você conhece, talvez já de cor e salteado, esse texto. Salmo de número 1, versículo de número 3. Estava compartilhando hoje de manhã esse versículo com os irmãos que eu tenho o número do celular e que aceitam receber uma breve meditação da minha parte. Diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo devido dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Compartilhei, e uma irmã, ela estava sentada ali no Parque de São José, tirou a foto da visão que ela tinha das águas, das árvores verdes ao redor, e eu tinha instigado: visualize essas águas frescas, esses ribeiros de água, visualize uma árvore plantada junto às águas. E quando você vê essas águas, essas plantas, você vê elas viçosas, você vê elas verdes, e no tempo que ela precisa gerar o fruto, ela gera o seu fruto, ela está frutificando. Quando nós temos aqui a palavra verde, meditando um pouquinho sobre isso, o verde fala de frescor. E quando você segue essa orientação que ele coloca nesse salmo, a sua mente, ela vai ser verde, ela vai ser viçosa, ela vai ser acesa, ela vai ser ligada, ela vai ser, e eu creio inclusive, mais intensa do que qualquer mente sobre a face da terra, quando você pratica o que ele diz nesse texto, quando você pratica essa uma coisa. Às vezes me entristeço porque eu vejo alguns jovens com mente de velho. Como é que é mente de velho? Ah, não estou afim. Ah, está muito difícil. Ah, deixa eu ficar aqui na TV. Ah, deixa eu ficar no programa. Parece que as mídias sociais ou as mídias que nós usamos têm deixado a mente preguiçosa, têm deixado a mente apodrecendo, né? E só pensa o mínimo possível e só clicando e vendo o que está se passando. Não vejo tanto assim os jovens como eu gostaria de ver, viçosos, com mentes brilhantes, pensando as coisas, e não seguindo simplesmente como vacas de presépio, né? Seguindo ali a sequência do que os outros falam e pensam. Tudo é difícil e não tem ânimo, porém, quando você pratica o que ele está dizendo aqui, e é plantado junto a esses ribeiros de água, a sua mente é viçosa, você é curioso com as coisas de Deus, o estudo não é problema, o estudo é um desafio, porque você quer aprender, uma mente cheia de curiosidade. A Bíblia é um pão quente que você come e que enche a sua vida de vida. Os ribeiros de água é a própria palavra de Deus. E tudo lhe será bem sucedido, inclusive os erros. Mesmo que o homem de Deus errar, a graça de Deus consegue consertar a situação, não consegue? E ajudar ele, ajuda. Eu não estou justificando o erro, porque ninguém quer errar, mas pode acontecer. E inclusive Deus pode usar isso, porque ele diz muito claro, tudo, ele faz com que todas as coisas concorram para o bem. É uma questão de crer na palavra de Deus. E essa uma coisa, ele está falando ali no versículo 2. Antes tem o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite. Uma coisa, meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Enquanto você está sentado, deitado, caminhando, enquanto você está fazendo as coisas, você está meditando, você está meditando a palavra, pensando, repensando. Às vezes a gente, quando fala sobre meditar, a gente tem que lutar um pouquinho com o pensamento da meditação transcendental. Um dia eu vendi o meu carro para um
um empresário. E na conversa com ele, ele disse que não, ele pratica toda manhã a meditação transcendental, 20 minutos de manhã e 20 minutos antes de começar e 20 minutos quando termina o trabalho dele. Eu fiquei admirado. E perguntei para ele o que se faz. Não, eu fico com a mente vazia, eu vou me esvaziando, fico zen pensamentos, zen sentimentos, zen nada, assim. E meditar, a meditação bíblica é outra. Você vai enchendo, você vai ruminando essa palavra, você vai repetindo essa palavra, você fala consigo mesmo, você sussurra, e inclusive a sua imaginação faz parte do processo da meditação. Quando você visualiza, pensa sobre aquilo, fecha os seus olhos, vê essa palavra, ribeiros de água viva. Eu fui uma vez lá em Israel, estava um dia quente, deserto, de repente a gente chega como que num oásis, e ali tinha piscinas, tinha um riozinho, a gente pôs o pé ali, sabe quando se põe o pé assim, faz psh, teu pé está queimando, né? Dá aquela esfriada, aquela água fresca, e aquilo nunca me saiu, uma pena que eu não tenho as fotos, eu tentei até procurar, mas elas devem ainda estar em diapositivos. Os mais antigos conhecem os dias positivos, né? Tenho lá uma coleção deles da minha primeira viagem, que foi em 83. Alguns nem tinham nascido ainda, né? Meditar, ficar falando consigo mesmo, sussurrar, imaginar. Normalmente, você e eu, nós sabemos o que é meditar. Você consegue se preocupar com algum assunto? Você tem uma conta para pagar, daí o que se fica fazendo? Fica se preocupando, pensando, né? Os filhos vão viajar, você fica já pensando e preocupado com ele, se ele vai fechar bem o ano, vai fechar bem o ano. Esse processo da preocupação é o negativo da meditação. É pegar as coisas negativas, as coisas ruins, e você fica pensando sobre aquilo constantemente. Agora pegue isso para o bem, e pegue as coisas da palavra de Deus que lhe falam, e você fica pensando sobre isso, se preocupando, se ocupando com esse tipo de pensamento. Não sei como é com você, às vezes eu fico caminhando e no meio da minha caminhada vem um sentimento de desânimo, de desencorajamento. E a gente faz um trabalho e parece que não deu certo. E a tensão natural é dar aquela arrefecida. E aí você faz o quê? Fica meditando negativamente, não vale a pena mesmo, as pessoas não valorizam. Ou você vai, toda a obra feita no Senhor, ela não é em vão. E aí você fica meditando essa palavra e proclamando. Essa situação vai gerar o bem para tal pessoa, para minha pessoa, para a igreja. Essa obra nós vamos colher o fruto no dia certo, no momento certo. Nada que nós fazemos, a Bíblia é muito clara nisso. A sua obra no Senhor não é em vão. Tudo que nós fazemos para o Senhor vai trazer o seu fruto. Vai lá para Coríntios lá e leia lá, em 2 Coríntios você vai encontrar esse texto. Toda a sua obra, então você pega um sentimento negativo, e às vezes o inimigo vem lançando um sentimento, um pensamento negativo, você pega um versículo da palavra de Deus e você vai sussurrando, você vai falando a ele, você vai meditando, vai dizendo a ele diante de você. Isso é meditar. E quando você faz isso de dia, de noite, o que vai acontecer com a sua vida? Qual é que é a promessa? Você vai ser como que plantado ribeiros, uma árvore plantada a ribeiros, verdes, folhas verdes, uma mente brilhante. Uma vida viçosa que dá seu fruto no seu tempo, que não esmorece, não fica desanimada, desencorajada. Não é uma vida que fica vivendo pelo viver, mas é uma vida que você olha para ela e diz, puxa, assim eu quero ser. E tudo o quê? Quanto você fizer, será bem-sucedido. Você quer isso para a sua vida? Então comece a meditar na palavra de Deus, dia e noite. Medite, pega um versículo bíblico. Eu aprendi, acho que o ano que vem eu vou fazer isso de novo. Eu na escola, eles me ensinaram a meditar na palavra de Deus e a memorizar a palavra de Deus. Pegar ela, meditar sobre ela e memorizar ela. A minha tarefa era 50 versículos por mês. Eu tinha que saber o versículo, como estava naquela tradução, eu tinha que saber qual é que era a tradução e tinha que saber o endereço. Me davam ou o endereço, ou me davam o texto, eu tinha que dizer onde que estava, ou o que estava escrito naquele endereço. Imagine a riqueza, fazer isso em 50 vezes 12, ou 50 vezes 10, um ano letivo, né? 10 meses. 500 versículos.
uma riqueza que foi depositada dentro de mim. E graças a Deus pelos professores. No começo eu achava ruim deles, né? Oh, difícil, como naturalmente a gente é quando é jovem, e reclama e não entende o valor que há ali. Então, quer que essa palavra de Deus do Salmo 1 seja verdade na sua vida, na sua família, faça o quê? Medite. Agora vá comigo lá para Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Josué, ele estava de luto pela morte de Moisés, e Deus teve que tratar com Moisés de pronto, porque o luto, ele tem o seu fim, ele tem o seu lugar na nossa vida, ele é importante que aconteça, mas ele tem um fim, como a Maria Cristina estava dizendo. Domingo passado foi aqui o fim do luto. Começou um novo dia, um novo tempo. O luto precisa ter um fim, não se pode levar a morte de um ente querido para a vida toda e ficar chorando a vida toda. O luto termina e depois se entra numa outra fase de gratidão, de honra. E Josué estava nessa fase de luto e parece que Deus teve que pegar Josué e dizer para ele assim: Moisés, meu servo, é morto. Vira a página. Onde você colocar o seu pé, será seu. E aí, seja forte, seja forte, seja forte. E no versículo 8, ele dá para Josué o que ele precisava para conduzir aqueles 2, 3, 4 milhões de pessoas e entrar nos sapatos ali na liderança de Moisés. Versículo 8, ele diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, ele tinha esse legado que ele tinha recebido de toda a revelação de Moisés, e ele precisava agora, com esse legado que ele tinha recebido, precisava meditar naquilo que tinha sido escrito, naquilo que agora ele tinha recebido das mãos do seu antecessor, e ele precisava fazer com que aquela palavra se tornasse verdade na vida dele, para que ele pudesse conduzir aquele povo. E às vezes você tem a Bíblia, e você diz: a Bíblia é muito difícil. Pegue um versículo da Bíblia que é importante na sua vida, um só, e medite uma semana sobre ele. Cada palavra, cada frase, a conjugação dela, leia esse versículo de trás para frente, de frente para trás, do meio para trás, do meio para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Coloque a sua pessoa, coloque o contexto em que foi escrito, medite nesse texto durante uma semana. Imagine só, você vai ter 52 versículos no fim do ano, e você vai começar a crescer no entendimento da palavra de Deus, na profundidade dela. E você vai perceber e ouvir a voz de Deus e perceber como Ele vai te guiar. E cada palavra que Ele vai lhe dar vai ser uma palavra que vai lhe fortalecer na sua caminhada. E Josué tinha essa obrigação, tinha esse chamado, esse desafio na vida dele, porque Deus, como todo poderoso, todo onisciente, como aquele que queria se revelar a Josué, ele não ia poder compartilhar com Josué se Josué não meditasse na palavra dele. Ele ia passar a vida abatido, ele ia passar a vida estressado, ele ia passar a vida oprimido pela força do trabalho que ele tinha que enfrentar, ele não ia conseguir conquistar, ele ia ficar dizendo que é muito difícil, que não vou conseguir. Mas a meditação fez ele ser um homem bem-sucedido. E no final, quando ele confronta ali no capítulo 24, disse: eu e minha casa nós já decidimos, nós vamos servir ao Senhor. E ele confronta o povo, e ele leva o povo até um determinado ponto de conquista na terra que emana leite e mel, na terra de Israel. Por quê? Porque ele meditou dia e noite na palavra. Quer ser bem-sucedido no seu negócio? Medite dia e noite. Esses dias alguém disse assim, aqui ele fala de prosperidade. As pessoas acham que com uma pós-graduação, com doutorado, com mais estudos, com mais conhecimentos e leituras, elas vão ser tremendamente prósperas.
E você olha um pouquinho ao seu redor, não é assim. Porque a prosperidade é um dom. E a prosperidade, ela vem sobre a sua vida quando você medita na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. Porque essa palavra de Deus, ela que tem autoridade. E ela que te entrega sementes que te vão fazer com que você seja bem-sucedido. Independente da área que você esteja ativo. A sabedoria, ela vem de Deus para a sua vida como um presente, como uma graça. Mas abra o canal pela meditação. Abra o canal. Está entendendo alguma coisa? Não? Fazendo uma parábola aqui, né? Veja uma coisa interessante. Se você não se incomodar, por gentileza, vá para vou te dar um texto aqui para você meditar nele. Gênesis 39. Gênesis 39, você encontra José do Egito, como ele ficou conhecido, né? Precisou falar José do Egito, para não dizer que era José da Maria, né? Definir que José é esse. José tinha chego ao Egito. Como é que ele chegou no Egito? Amarrado, provavelmente nu, sendo chicoteado, empurrado, e ele chegou no mercado de escravos. 39 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou o dos ismaelitas, que eram lá os parentes os filhos de Ismael, né, parentes lá do povo de Israel, que o tinham levado para lá. Qual é que era a condição de José? Escravo. Ele estava ali sendo vendido como um jumento, como uma força de trabalho, provavelmente nu. E eles foram lá apertar o músculo dele para ver se ele era bom, abriram os dentes para ver se os dentes estavam em ordem, se não ia dar problema. E olharam para a aparência dele e compraram ele como um animal para servir. Veja o próximo versículo. E o Senhor era com José, que veio a ser um... Qual é a condição de José? Escravo, pobre, nu, sem expressão, oprimido pelos povos. Mas, qual é que era o diferencial na vida de José? O Senhor era com ele. O Senhor é contigo ou não? Se o Senhor é contigo, então você é próspero. Um homem, uma mulher próspera. A prosperidade, a bênção, nós falamos às vezes, aprendi esses dias com o meu pastor isso aqui, assim, eu orei lá e daí eu ganhei a minha bênção, daí eu digo, essa aqui é a minha bênção. Não, não é a minha bênção. A bênção é uma posição que você tem em Cristo Jesus. E a bênção abriu o caminho para que você pudesse conquistar o que era necessário. Às vezes a gente diz, não, eu preciso da bênção da minha cura. Não, você já tem ela. Você já é abençoado, né? Efésios 1, 3 lá. Você já é abençoado porque o favor de Deus já repousa sobre a sua vida. E eu e você precisamos entender que nós somos... Por que somos prósperos? Porque o Senhor é conosco. Essa é a diferença de uma pessoa próspera e de uma pessoa que não é próspera. Não estamos falando de dinheiro. Apesar de olhar aqui ao redor, só vejo pessoas prósperas, bem vestidas. Todos com sapato no pé. Né? Até óculos tem, né? Alguns têm uns tênis aí bem caprichados, até de marca, né? O diferencial na vida de José como escravo, que não tinha nada, que ele tinha tudo, era o fato que o Senhor era com ele. E na situação que ele estava, ele era um homem próspero. E aí ele foi para a casa do seu senhor egípcio. E aí o que aconteceu? Vendo Potifar que o Senhor era com ele. O que aconteceu com Potifar? Ele viu, estava notório na vida de José que a bênção de Deus estava com ele. Ele viu isso. E as pessoas, quando olham para a sua vida, a sua família, elas veem o quê? Elas veem o agir de Deus na sua vida, o favor de Deus na sua vida.
é visto, é visível. E o que mais Potifar via? E que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Impressionante. Dava para José cuidar do jardim, aquele jardim florescia. Dava para ele limpar lá o quarto de jogos lá, aquele quarto de bagunça, ele deixava aquele almoxarifado legal. Aonde ele tocava as coisas iam bem. Por que isso acontecia? Veja o versículo 4. Logrou José mercê perante ele a quem servia. José, ele não ficava resmungando que ele era escravo, ele não ficava fazendo greve que ele era escravo, ele não ficava falando e unindo os outros para fazer um complô ali para se livrar da escravidão. Ele fazia o quê? Ele servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo que ele tinha. Aqui nós podíamos ir longe meditando um pouquinho sobre isso. Quando você olha para o seu trabalho, a empresa onde você está inserido, ela prospera por quê? Segundo esse texto, porque você está ali. Ah não, mas o meu patrão vai comprar, que compre ele prosperando, você prospera também. Porque Deus está vendo o seu coração. Não vamos fazer serviços para quando as pessoas estão olhando para nós. Porque Deus está olhando. E fazemos para Ele. E há um diferencial quando você entende e tem essa marca no seu coração e serve aonde você está, não servindo pessoas, em nenhuma empresa, em nenhuma uma condição ali, você está servindo a Deus com o seu trabalho. E Potifar, ele viu. E o que aconteceu com José? Ele foi crescendo, ele foi sendo treinado. Você não vai encontrar que José, ele tinha estudado. Você não vai encontrar que José tinha um planejamento de vida, da vida dele, de como ele ia prosperar ali na terra do Egito. E você não encontra José fazendo o lobby dele, falando com esse, fazendo a sua, como é que se chama lá, a rede de relacionamentos, né? Tem o seu network, para que ele pudesse avançar. Ele simplesmente servia onde ele estava. E fazia no capricho, fazia bem feito. E quem prosperava e quem lançava ele para cima, era o próprio Deus. E ele foi caminhando, e esse é o projeto. Ele entendeu o chamado de Deus e foi seguindo. E quando você começa a meditar, você vai ver que prosperar é o mesmo texto que é usado lá em Josué, é usado aqui o termo ser próspero, é a palavra tsaleach em grego, em hebraico, que significa conduzir a um bom resultado. Significa crescimento explosivo. Uma figura que você possa ter para essa palavra prosperar é quando você tem uma água represada e aí você solta essa água, ela vem com força. Isso é prosperar. Quando Deus te leva e faz você avançar no projeto que Ele tem estabelecido sobre a sua vida. É um irromper, um manifestar sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Esse mesmo exemplo de José você vai encontrar em Daniel, você vai encontrar em Esther. Daniel servia nas cortes, ele servia os governos, iam e vinham os governos e ele estava ali servindo. Mas tem uma coisa que quando você prospera, o que acontece? Tal da inveja, né? Quando a graça está sobre a sua vida, vem a inveja. Você quer ser próspero? Até que ponto você está pronto para aguentar a inveja? Daqueles que querem te passar a perna e te jogar na cova dos leões. Porque você... Poxa, o que está acontecendo com ele? Não pode. O cara não faz nada e vai para frente. Não dá para ser assim. Esther, quando ela foi colocada ali perante o rei, ela colocou seu próprio pescoço a preço. Porque ela entendeu, pela palavra profética do tio dela, que era para aquele tempo que ela tinha nascido. E ela ia fazer diferença. Quando Josué ele olhou para os outros espias
ele junto com Caleb, ele disse assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nolo dará, terra que emana leite e mel. Falar bem curitibano. O Senhor se agradou de nós, e Ele se agrada de você e de mim, por causa de Jesus, por você crer em Jesus, e Ele se agrada na sua vida porque você crê, não porque a sua vida é corretinha, mas porque você crê em Jesus. E a sua vida é uma vida consagrada a esse posicionamento diante dEle. E certamente Ele lhe dará bom êxito por onde você se mover, e lhe dará a conquista da terra prometida. Queridos, concluindo aqui, o ruminar é você pegar a palavra de Deus, aquela uma frase, aquela uma imagem que Deus te dá da própria palavra de Deus, a história de uma pessoa, que você pega ela e fica ruminando ela, fica pensando sobre ela, você fica meditando nela, considerando ela no seu coração constantemente, falando, sussurrando, falando com você mesmo. O que você está falando aí? Não, estou falando comigo mesmo aqui. Outro dia eu estava lá falando comigo, mesmo lá assim, o que você falou? Não, eu estou falando aqui comigo. Deixa eu aqui, eu estou fazendo a minha oração, o meu tempo aqui com Deus. Aí o que vai acontecer? Ao você meditar, você vai fazer com que a sua herança, que é a palavra de Deus, que você tem acesso agora por intermédio de Cristo Jesus, a sua herança lhe seja entregue. A palavra de Deus, ela é muito condensada. Com uma frase, você pode passar uma semana para você entender ela. Às vezes nós achamos que, pelo motivo de ter muita informação, a gente já quer entender o todo, não entende. Porque eu preciso meditar na palavra, preciso repetir ela comigo. E quanto mais você medita nessa palavra e você fala consigo mesmo, essa palavra vai se tornando verdade na sua vida. Verdade como? O seu pensamento vai sendo ordenado pelo pensamento de Deus. As suas ações, o seu caminho, o seu jeito de fazer as coisas, a sua maneira de fazer, vai pegando o jeito de Deus e não o seu jeito. E você vai descobrindo que os caminhos de Deus são fáceis, são prazerosos. Os caminhos de Deus são cheios de paz. Mesmo em meio à tribulação que você possa passar, mas você caminha em paz porque a palavra de Deus está te guardando, te fortalecendo, te dando saúde. E o seu Pai Celeste tem isso por certeza absoluta na sua vida. Você pode meditar lá em Romanos 8:32 se quiser. Ele quer ver você próspero. Não estou falando de riqueza material, Ele quer ver a sua alma saudável, uma alma próspera, como diz lá em João, terceira carta de João, versículo 2. Ter uma alma próspera, com entendimentos, com revelações da palavra de Deus. Uma coisa só, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Uma palavra só, com tudo isso que eu tentei dizer. Medite. Pare na palavra. E rumine essa palavra. Se for necessário, faça o movimento da vaca. Para se lembrar. Medite na palavra. Receba ela. Traga ela de volta. E dependendo das circunstâncias que você faz, para cada circunstância, essa palavra vai ter um significado. A mesma palavra. Porque a palavra de Deus é muito rica. E você às vezes não percebe tudo que está contido naquela frase, naquela palavra. Medite, 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 medite. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.